Olá, eu sou Nanda Preta, produtora cultural e coordenadora do projeto Amo Poeta e Cantador, e hoje a gente está aqui para um bate-papo de lançamento do livro do Amo Poeta e Cantador, e eu estou muito bem acompanhada do idealizador do projeto, Gil Eros, também de uma das autoras do livro, Tainá Rosa, da nossa querida Regina Avelado Boi de Leonardo e a nossa mestra maravilhosa Nadir Cruz, do Boi da Floresta. É uma felicidade enorme ter vocês aqui hoje, nesse momento tão importante para esse projeto, que é o lançamento do livro do Um Poeta Cantador. Esse projeto que se iniciou lá em 2014, idealizado pelo Gil, né, e que teve várias fases, a gente vai falar bastante dele aqui hoje, e que está na sua terceira fase, né, através da Lei Aldir Blanc, que a gente está realizando, e realizando mais 4 murais, e esse livro, lançando esse livro hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo. Gil, conta pra gente como surgiu a ideia do projeto Um Poeta Cantador de realizar os murais da memória pelo Maranhão. Então, o Homem Poeta Cantador, ele nasce de uma vontade antiga que já tinha. Porque dentro do grafite tem a questão dos murais em memórias. Lá em Nova York, nos grandes centros, metrópoles do mundo, os artistas grafiteiros faziam murais em homenagem ao rapper que morria, a algum amigo do bairro que falecia, ou algum amigo do grupo de grafite que eles tinham. E aí sempre tinha essa coisa de fazer murais em memórias de personalidades ali do meio cultural do hip hop. Sim. E aí, trazendo para o nosso contexto, tinha essa ideia de se fazer murais em memória ou em homenagem a artistas maranhenses, essa ideia toda. E aí foi quando eu fui convidado, a ideia, ela nasce de fato, ela amadurece, quando eu fui convidado a pintar em São José do Rio Preto. E eu ganhei o livro do Papete, num curso que eu fiz na Vale, junto contigo, inclusive. E nesse livro tinha a fotografia dos mestres e contava a história dos mestres. E aí eu fui pegar o autógrafo com o Márcio Vasconcelos, e tentar o autógrafo do Papete também no livro. O livro é fantástico. E nisso, conversando com ele, por que tu não pinta lá no festival um dos mestres tal? Ele me cedeu as fotos para fazer ali os primeiros. E eu fiz lá, por conta própria lá, eu fui pro festival participar. E eu tive a oportunidade de pintar o Zeolinho lá em São José do Rio Preto, São Paulo. E aí, esse momento de pintar é que fica, a cabeça vai refletindo e fazendo aqueles posicionamentos, como vai funcionar, o que pode funcionar, como isso pode ser importante, como não pode ser importante. Então, toda a ideia elas vai amadurecendo naquele momento de se fazer cada mural. E cada mural que se faz, se pensa mais sobre como esse projeto ele podia crescer. Então lá eu pintei o Zé Olinho, aí na sequência eu vim para o Salão de Arte do município de São Luís, aí eu pintei o Humberto do Maracanã no salão, o projeto foi selecionado para passar no salão, e na sequência eu fiz o Apolônio Meloni, que foi o terceiro mural, que já foi na revitalização da Vila Gorete, que ali é um bairro que fica ali próximo da Liberdade, e aí lá a gente resolveu fazer o Apolônio Meloni, que foi quando aproximou o Nadir. Eu fui lá conversar com o Nadir, e aí eu fiz uma promessa para Nadir, promessa para o povo o povo do boi tem que cumprir, senão o santo castiga. Aí eu falei para ela, não, vamos tentar ver aí um jeito de conseguir te ajudar a pintar a fachada do barracão. E aí quando apareceu a oportunidade do edital, a gente falou contigo, falou, vamos tentar colocar na DI, o CNPJ do Boi, para que a coisa dê consiga abraçar essa oportunidade, que foi a oportunidade de fazer os 10 pelo BNDES na época, entendeu? E aí quem ancorou de saber de como a coisa podia funcionar, quais os bois, os contatos, as coisas, quem fez isso tudo foi a Nadir, foi a orientadora de fato, que reaproximou a possibilidade do projeto existir com os bois, porque os 3 primeiros, de fato, existia uma certa distância, porque eu não tinha contato com a família de Humberto, eu não tinha contato com a família de Apolônio, do Zé Olinho, tinha bem pouco também, e aí essa coisa de já ter o boi ancorando a coisa toda, fazendo o projeto acontecer, possibilitou isso vir à tona. E agora teve essa oportunidade de fazer essa terceira etapa, que foi captar recursos para a gente poder elaborar o livro com esses 16
homenageados que a gente realizou. O livro ficou riquíssimo, contar a história de bastante gente aí já. Não dá muito spoiler. Não vou dar muito spoiler, não. Mas foi uma tour legal, cara. A gente estava agora lendo o jornal do Imparcial, tá lá o Mundoca na capa. Então, possibilitou algumas pessoas conhecerem gente que a gente até então não conhecia, sabe? Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz poder, com tinta, que nem eu tava falando pra mim, com tinta, possibilitar um documentário, possibilitar um livro, possibilitar murais, fachadas, a pintura da sede dos bois. Chegar onde chegou, né, Gil? Chegou tão longe assim o projeto. Então, e só tem crescido. E graças a Deus com bastante aprovação, entendeu? Tanto do pessoal do boi como gestores, como a família dos homenageados, entendeu? Então a gente teve muita aprovação, sabe? Do acolhimento, né? Do acolhimento do projeto. Nadir, como foi pra você, assim, o Gil fala, essa etapa que foi feita com o Boi da Floresta foi uma etapa muito importante, acho que de trazer mais ainda visibilidade que o projeto já tinha, mas acho que ampliou mais, ampliou esse nível de relações que o Gil tá falando, né? Eu acho que trouxe, inclusive, mais legitimidade para todo o processo. Como foi para você receber esse projeto na sua casa, lá no Boi da Floresta? Foi, assim, maravilhoso, né? A princípio, eu não entendia direito como seria, né? Eu não sabia, também não conhecia direito o que era grafitagem, essa arte da retratação. Mas só o fato do projeto estar direcionado aos mestres, principalmente por conta do momento em que nós vivemos. Esses mestres, eles estão muito vulneráveis, né? Então, esse projeto ele veio para massagear o coração dessas pessoas, né? É uma forma de trazer alegria para eles. Embora alguns não estejam entre nós, mas os familiares se sentem assim, lisonjeados de terem, e alguns outros sempre solicitando que Gil Lero faça a pintura de determinado mestre e tal. Até hoje a gente recebe ligações. Então, quando vocês chegaram com a proposta, o Boi da Floresta, que já é um Bumba Meu Boi que aceita desafios, né? O Boi da Floresta está sempre correndo atrás dos desafios. Então, não tinha como dizer não, né? E foi uma satisfação muito grande. E olha só o resultado. Um livro maravilhoso, né? Contando toda essa trajetória. Maravilhoso isso aqui. Agora a pergunta, que maravilha, Nadir. A gente também agradece muito você ter participado, estado muito junto e protagonizando muito esse projeto. Eu queria perguntar para a Tainá, que está estreando aí em autoria desse livro, e fala pra gente, Tainá, dessa emoção de você estar nesse projeto com o Gil, que é teu parceiro, teu amigo, e sobre essa criação de vocês agora, que está sendo lançada para o mundo. Bom, Fernanda, na verdade eu nunca imaginei, quando eu conheci Gil, que a gente ia chegar nesse ponto aqui, né? A amizade que eu tenho com o Gil já tem um bom tempo, vem desde 2013. E quando eu comecei a trabalhar com o Gil, como ele contou, né, era uma coisa muito inicial, era algo que ele fez no início por conta própria, assim. Eu ajudava sempre que podia, sempre que tinha algo para resolver, né, que estava ao meu alcance. Eu já tenho uma trajetória de escrita na poesia, né, e sou cientista social. Então, assim, apesar da minha trajetória com escrita estar um pouco distante da proposta desse livro, a escrita, junto com a experiência de trabalhar com o Gil, não me aproximou desse projeto final, que é esse livro, né? E isso, para mim, enquanto cientista social, é incrível, porque me aproximou muito da cultura popular maranhense, né? Me aproximou muito de pessoas que detêm esse saber fazer da cultura popular, né? Porque quando você é cientista social ali no ambiente acadêmico, você ouve muito
a partir das pessoas que pesquisam, né, que trabalham com a pesquisa científica em relação à cultura popular. Você ouve muita narrativa acadêmica, né, mas participar do Amo Poeta e Cantador me permitiu ouvir das pessoas, né, dos participantes, dos brincantes, dos responsáveis pela cultura popular, né, que fazem a cultura popular. Me aproximou muito dessa narrativa. E isso é gratificante, porque a gente consegue, né, como a gente sempre fala, o projeto é atrelar a tradição e modernidade, né? É atrelar o grafite, que é uma linguagem urbana, com a tradição. E fazer esse livro é emocionante porque como inclusive a gente colocou no livro, né? Cada imagem dessa, cada mural que foi feito, na verdade, por trás tem muita experiência, muita vivência, muitas pessoas que a gente conheceu, que a gente se encantou, né? Pessoas que têm histórias de vida, trajetórias, né? Que são apaixonadas pelo Bumba Meu Boi. E isso inflama a gente, né? Isso faz a gente ficar mesmo admirado, assim. Então, produzir esse livro, na verdade, é poder contar um pouco, né, de uma experiência que ela é inenarrável, assim, ela é infinita, é gratificante e muito mais por ser um livro que une, né, a escrita, o grafite, o Bumba Meu Boi. Então, assim, é incrível. Muito bom. Gente, uma coisa interessante que aconteceu nesse processo do projeto, que inclusive gerou mais um produto artístico para além dos murais, para além do livro que está sendo lançado na etapa anterior. A gente teve o lançamento do documentário, que foi um feito incrível e que se registrou todo o processo de feituras dos murais. Uma coisa que foi muito interessante nesse processo foi ter percebido os mestres que ainda estão vivos, que olharam o mural pronto, assim, se emocionaram. É uma coisa assim, eu acho que é uma das partes mais bonitas assim, do doc. E aí, Regina, eu queria te perguntar, mestre Leonardo, que já não está mais entre nós, mas que a sua energia está ali sempre que o Bumba Meu Boi de Leonardo toca, é como se ele estivesse ali pairando, ali olhando, estando junto. E eu queria te perguntar, o que você acha, que Leonardo sentiria, assim, como ele reagiria se ele visse aquele mural lindão na Liberdade, ali reconhecendo a força que ele sempre teve? Olha, Fernanda, o projeto Amo Poeta e Cantador, se Leonardo estivesse vivo, ele iria se achar agora o dono da liberdade, o dono daquela comunidade, porque ele tinha essa empolgação com ele. Então, quando o convite veio da Nadir, veio do Boi da Floresta, eu também não entendia muito a questão da paisagem urbana, né? Que inclusive já foi até tema de redação, né, do Enem. E quando eu imaginava, eu via outras gravuras, outras paisagens, mas não imaginava a figura do meu pai ali retratada tão bem, né? E aquilo ali, pra gente, do Boi de Leonardo e brincantes, filhos de brincantes, acabou gerando até um pouco de conflito, porque todo mundo falava assim, Leonardo tantas vezes já foi homenageado, por que não homenagear fulano, cicrano? Então, inclusive teve muito isso, né, Nadir? Sim. As pessoas ligando, né, brincantes antigos que a gente fala assim, Boi de Leonardo, mas Leonardo não fundou o Boi sozinho, né, tinha os amigos que também já se foram. Então, esses 17 anos da partida de Leonardo e a culminância com uma paisagem dentro da liberdade do projeto Amo Poeta e Cantador, pra gente, assim, mágico, eu diria. Minha eterna gratidão a esse artista Gil Leros, que eu conhecia só de revista, e toda a sua equipe, né, conhecia só das redes sociais. A Nadir, por ter realmente não soltado a minha mão, né, porque nesse momento pandêmico que estamos vivendo, ela sempre me falou, Regina, o formato mudou de apresentação do Bumba Meu Boi. Se você não tiver nada para apresentar, se você não tiver algo a mostrar às pessoas, cai no esquecimento. Então ela começou, a filha, ela por ser turismóloga, né? Então ela sempre tinha algo a me propor, inclusive fez uma primeira live na minha casa, onde eu fiquei só olhando, só sorrindo, porque eu falei, essa mulher é maluca, porque, sabe? Então essas coisas que ela sempre veio nos provocando lá no Boi de Leonardo, porque somos sotaques diferentes, sou zabumba, né? E ela é sotaque da Baixada, mas a gente sempre teve uma amizade.
enquanto mulher, enquanto líder de Meu Boi, a gente procura se fortalecer. Mas eu não imaginei que fosse tão longe, tá? Com essa ousadia do projeto Amo Poeta Cantador. Para mim é um projeto ousado e inspirou outros filhos de mestre, inclusive eu. Estou querendo um tempinho do mestre para fazer uma aula do centenário de Leonardo, né? Ele veio um momento muito bom para a gente, que esse ano o Leonardo estaria completando 100 anos de história. Obrigada. Olha aí, E a deixa ideia é tudo fazer mais. a gente também, né, Regina? É. A ideia é fazer a gente também. Com Tá vindo aí, Eu certeza! sei que agradeço. Nós teremos as A mestras. ideia é essa aí, fazer o Leonardo com uma coreia. Agora nós estamos sendo coreia também. Tá vindo aí. Gil, agora fala aí, para os gileros, assim, o que te motivou a retratar os mestres? Assim, o que foi, assim, que te gerou, levou essa vontade? Na verdade, foi uma busca de quem seria os homenageados em São Luís do Maranhão. Tipo assim, eu sempre, nos meus grafites, eu sempre tive uma preocupação em me ligar com a cultura do Maranhão. Tipo assim, existia uma necessidade. Quando eu comecei a grafitar, existia como é que eu posso dizer? Existia um diálogo muito forte dentro do grafite da questão de identidade pessoal, artística. Tipo, eu preciso construir uma identidade, eu preciso construir de forma plástica algo que todas as pessoas se identifiquem comigo, mas também tinha a questão da temática. O que eu vou abordar, o que eu vou fazer. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação de estar fazendo elementos da cultura popular, etc. Quando surge a oportunidade e a ideia de se fazer algo em memória, aí ver aquele estalo assim, pô, tem uns cantadores. Eu lembro do disco também do Clã Nordestino, que tinha uma música que era com Chagas, né? Se eu não me engano, era o Chagas, e que falava, e eu percebi, pô, tem um engajamento ali o hip hop, a cultura urbana, tem uma referência, no caso do Maranhão, que pode se agregar a esses elementos distintos. A juventude, que tem que ter um foco muito maior nessa linguagem urbana, cultural, do que ligado ao hip hop, as músicas afro, modernas, vamos dizer assim, e também essa questão do visual, do grafite, da intervenção urbana, do picho e tal. Então vamos utilizar essa linguagem para falar dos caras mais velhos, dos caras que de certa forma existe um acesso meio que restrito a quem são essas pessoas, a que rosto eles têm, quem são os fazedores dessa brincadeira, quem foram os fazedores dessa brincadeira. Então, pensar nesses caras como possibilidade de homenagear, possibilidade de estar resgatando e colocando ele no cotidiano da cidade, que de fato fez eu entender que, tipo assim, esses caras aqui dá de fazer, saca? Tem um potencial muito grande, fazer essas referências e tá fortalecendo. Faz com que o meu trabalho se interligue com a cultura mais tradicional que a gente tem, e faz com que a cultura tradicional também estenda a sua comunicação aos de menor idade, entendeu? Então, tipo, eu acho que essa mistura toda aí foi que fez eu acreditar que os mestres do Meu Boi podem ser homenageados. Consequentemente, conforme foi fazendo, foi no desenrolar da coisa, foi se percebendo outras questões que são internas do boi e que aquilo ali ia dar um passo a passo. A gente descobriu quem foi os primeiros boieiros da cidade, qual foram os primeiros bois da cidade, quem foi os primeiros a gravar disco, quem foi os primeiros. Então a gente foi descobrindo olhar de vários perto, elementos. né? Olhar de perto e o grafite ampliar. Foi isso, né? Você colocar eles gigantes. E aí a gente percebeu o quanto, no terceiro mural, eu já tinha conversado isso com o Nadir tinha me alertado que tipo 80% do boi é feito hoje por mulher. E no desenrolar da coisa, a gente, eu preciso fazer a homenagem à Casa da Maioba. E era uma mulher que estava lá. A Casa de Leonardo, da Liberdade, era uma mulher que estava lá. Vamos fazer na Pirdaré, era uma mulher que estava lá. Então, tipo, todo lugar que a gente ia, eram as mulheres que estavam recebendo, decidindo, liderando, dialogando, fazendo a coisa ser possível.
ser realizada em Viana, Cururupu, Guimarães, isso é tudo mulher, entendeu? Então, tipo assim, existe um desenrolar da coisa que tá vindo por aí. E o livro, ele tem até uma brincadeira que eu fiz na capa, porque ele tem esse desenrolar. Na primeira capa, a parte interna da primeira capa, vou dar logo spoiler pra galera. A parte interna da primeira capa tem o David, né? Que é uma criança lá que eu me apeguei lá em Cururupu. No último tem um mestre, o mais velho do atual, que ainda tá vivo, do Boi da Floresta, da Casa da Floresta, que é o mestre Mundoca. E quando a gente abre essa última página, a gente tem a primeira mulher homenageada pelo projeto, que foi Dona Basica. Então, tipo assim, tem ali uma brincadeira com a capa que faz essa revelação do novo com o velho, das mulheres que tem uma história no boi. Não é tipo que é só agora que elas existem, não. Percebi que em muito tempo existem mulheres que talvez foram muito fortes e até de certa forma apagadas pelo longo do tempo, pela questão do machismo dentro do boi, por todas essas questões. Ter, por exemplo, uma mulher de 115 anos homenageada, já ser a primeira homenageada, e a gente entender que, 115 anos atrás existia uma mulher que brincava no boi já, porque existiam mulheres ali brincando no boi. Então a gente tem agora esse novo desenrolar da coisa já focado. Vamos continuar os mestres, mas também as mestras vão começar a tá dando início aí a esse processo de tentar captação e fazer a homenagem a essas mestras para a gente pontuar essa questão. Olha, não vamos continuar apagando a história de existência dessas mulheres no boi. Então eu acho que vai ser um momento futuro as homenagens vir também para um número muito maior agora de mulheres. A ideia é isso. Perfeito, Gil. Nadir, como que você vê assim, esse encontro da juventude do grafite mergulhando na cultura popular? Assim, como que você enxerga isso? E qual a tua opinião também sobre isso? Eu costumo lembrar do que Apolônio sempre falava, né? Ele tem, na fala nos documentários dele, ele sempre dizia: gente, não deixem a cultura, tem até atuado, não deixem a cultura morrer, ensinem as crianças, ensinem os mais jovens, para que isso aqui não vá desaparecer, para que a gente não conheça a Bumba Meu Boi daqui a alguns anos somente no Era Assim ou no livro, né? Então, essa é a preocupação dos bois tradicionais, principalmente Mestre Leonardo e Apolônio, os nossos grupos, eles têm essa preocupação de passar isso para gerações futuras, para gerações que estão ali junto da gente, né? E, claro, isso que Gileros falou a respeito das mulheres, isso aí é um ponto positivo. Por quê? Porque a mulher, quando ela está à frente de um grupo, aquele grupo se torna uma família e ela a mãezona. Sim. Então, é muito mais fácil trazer outras mulheres, é muito mais fácil trazer meninas, é muito mais fácil porque a gente tem esse traquejo de lidar com a família. Esse acolhimento também, né? A energia feminina que acolhe muito mais. Você pode prestar atenção que os grupos liderados por mulheres, existem muitas mulheres, em todos os setores. Eu tenho mulher tambonceira, eu tenho mulher, só não tem no pandeiro, mas eu tenho tambonceira, eu tenho cazumba, eu tenho, assim, em posições que antes eram somente masculinas. Né? Eu lembrei agora, recentemente, depois que vocês também fizeram um espetáculo, e eu vi um comentário que eu achei muito importante, inclusive da Samash, que participou do projeto, que ela falou que esse é o lugar da cultura popular, é nos palcos, é as pessoas vendo, entendendo a importância, assim como tu também, quando tu joga pro palco da rua, né, que é pro muro, pro grafite, de mostrar a grandeza, e mostrar, e quem tem que estar nesse palco são os fazedores de cultura popular, é quem está fazendo a cultura, não é quem chega e se apropria, não, mas vocês que são os verdadeiros donos desse processo. Então isso é de fato muito fantástico. Eu queria falar do nosso produto artístico lindo que estamos lançando hoje, que tá tudo aí
tudo isso está imbricado para o lançamento do livro. Tainá, fala um pouco do que a gente vai encontrar no livro Murais pela Memória do Maranhão. Certo. Neste livro maravilhoso, a gente vai encontrar uma grande quantidade de fotografias, né, de registros, mostrando o processo de feitura desses murais. E já adianto assim que o leitor ele tem que estar previamente assim, isso ele vai encontrar no pós-fácil também, mas ele vai ter que estar preparado para perceber que cada fotografia que foi colocada nesse livro, a sequência cronológica de acordo com o processo de feitura, né? As condições textuais também mostrando esse processo, né? Desde o primeiro mural, né? As etapas que o projeto passou, então tudo isso está contado em forma de história. Então é muito importante que o leitor tenha isso em mente. Uma outra coisa é que as imagens elas foram colocadas, e esse processo eu sei porque eu e Gil Tal estávamos constantemente dialogando, né? Esse processo de organização das imagens, dos registros, vai também nessa linha cronológica, né? De mostrar o início do mural sendo feito, né? E na outra página o mural sendo concluído, né? A presença das pessoas, por exemplo, as imagens do mural do Mundoca, né? A família ali no final, né? Prestigiando, né, seu Mundoca prestigiando o mural. Então cada imagem foi escolhida assim muito com esse propósito de mostrar o processo mesmo, né? Outra coisa que o leitor vai encontrar nesse livro, né, são informações que a gente recolheu nas entrevistas, né, no processo de contato com essas pessoas do Bumba Meu Boi, né? Frases, né? A gente teve esse cuidado de colocar frases de mestras do Bumba Meu Boi, né? Frases fortes, né? Que nesse processo de entrevista a gente recolheu dessas mulheres, né? E também a gente tem uma discussão ali mais pro final, pensando essa questão do grafite e do Bumba Meu Boi, né? O que é a nível acadêmico, vai ter essa discussão ali no final, tem essa discussão no final, né? Do que é pensar a cultura a nível acadêmico, né? Pensar o conceito de cultura, pensar as diferenças, as discrepâncias entre arte urbana, né? E Bumba Meu Boi, mas como a gente conseguiu atrelar isso no processo de organização do projeto. E uma coisa que Nadir falou há pouco, assim, que eu acho que é fantástico, né? Não, como ela disse, o Apolônio falava, né? O mestre Leonardo falava, né? A gente não pode deixar a cultura morrer, isso ficar no passado. E é uma discussão no final ali do livro, né? Pensar como que hoje, numa sociedade globalizada, com tantas referências globais disponíveis, né? Com tantas culturas disponíveis na internet, nas plataformas de streaming, né? Com tantas referências que a gente tem hoje, que elas foram multiplicadas nesse processo de globalização, como utilizar essas estratégias de unir a arte urbana com a cultura tradicional, como essas estratégias elas são extremamente produtivas, extremamente impactantes, porque você consegue atingir um público, né, que talvez tivesse ali distante, né, um público mais jovem que está distante, que, como o Gil falou, não conhece o Bumba Meu Boi, então não conhece os rostos dessas pessoas. Então, como que usar esse tipo de linguagem é capaz de fazer com que a potência do Bumba Meu Boi seja renovada, com que ela seja mais uma grande referência nesse mercado global, nesse supermercado global, né, de referências. Então, assim, a gente teve muito esse cuidado de mostrar os relatos daquilo que foi coletado nas entrevistas, né, de mostrar esse processo de construção a nível fotográfico, a nível textual, e fazer essa reflexão no final, assim, do livro. Então, basicamente isso que o leitor vai encontrar nesse processo. Que lindo. E tá... Gil, fala um pouco do processo de diagramação, de como você foi pensando. Porque a gente tem um banco de imagens gigante, de fotografias, de muitos vídeos. Esse projeto, ele tem gerado muito material que vai ficar para posteridade, para usar em outros materiais. Mas como foi esse desafio, Gil? Porque é importante falar, o Gil, ele tem muitos talentos. Ele fez esse livro, ele diagramou, ele pensou todas as posições de toda a concepção do livro. Como foi isso, Gil? Conta pra gente. Ou, no caso, o pensar do livro, ele não é tão novo, sabe? Eu acho que era o produto final do projeto, de fato, que é a ideia
Quando eu fiz o Zé Olhinho lá em São José do Rio Preto, eu já pensei na ideia do livro. Disse, pô, esses murais dá de ilustrar um livro contando a história e realmente tem um diálogo mais próximo com a juventude, por ser uma arte bem aproximada ali com o pessoal mais novo e tal. E já existia essa ideia amadurecendo na cabeça de como poderia funcionar esse livro, de como o livro poderia chegar ao grafiteiro, explicando o passo a passo da produção do mural, mas também chegar até o jovem que vai pesquisar sobre o Bumba Meu Boi e quer conhecer os mestres. Também tem elementos sonoros que não está no livro, mas está no documentário e que talvez no livro futuro ele venha aparecer, que são uma roupagem nova dos sotaques, dos sons e das coisas do Bumba Meu Boi. Então, tipo assim, a ideia do livro, na verdade, esse momento, esse livro que a gente está lançando, ele é um embrião ainda. Que ainda vai ter mais murais, ainda vai ter a necessidade de fazer um segundo volume. Ele marca um tempo, ele né? Marca um tempo. Na verdade, o que está acontecendo agora é o lançamento de um livro que marca esse ano. Talvez ano que vem a gente consiga fazer mais murais e esse livro cria um volume mais pomposo, mais grosso. Talvez a gente lance um só com mulheres do boi, ou mulheres junto com os homens do boi. Isso aí, as orientações vai vir do boi, não é decisão da gente. Porque tem uma coisa muito interessante de se pontuar, porque até algumas críticas que se tem em relação ao projeto, é que o projeto não é fazer o boi. Quem faz o boi é o pessoal do boi, são os mestres. A intenção do projeto, de fato, é trazer essas pessoas para uma outra linguagem, e não essa linguagem modificar o que é o boi. Então, tipo assim, a gente não está adentrando ao boi para tentar transformar o boi em uma outra coisa, isso fica muito bem claro quando a pessoa para refletir sobre isso. A gente está pedindo licença para falar sobre os mestres, para homenagear os mestres, para colocar os mestres no cotidiano, no cenário da paisagem da cidade. Isso para mim não é diretamente fazer boi, saca? Isso é, na verdade, reverenciar os mestres e mestras da nossa cultura popular. O fazer boi, quem faz são eles que foram os caras e as mulheres aí que mandaram bem isso. Então, tipo assim, o livro ele foi diagramado pensando em vários públicos, de fato. As fotos são passo a passo do processo. Existe ali uma foto demonstrando a técnica de grid que eu uso, que é diferente de que outros usam também, a base, os efeitos. Então, de certa forma, para quem gosta de grafite, olhar o livro, ele vai ter essa percepção também. Mas para quem gosta de boi, também vai ter a percepção da história do boi, um pouco da história do boi, porque aí a gente tem, por exemplo, o mural do João Canso, falando quem foi João Canso. E que, João Canso é um cara que está impresso na nota de 50 mil cruzeiros do início da década de 90, no Brasil inteiro, rodou o Brasil inteiro uma foto do cara. Então, tipo assim, ele tem uma relevância cultural gigantesca. Então, quer conhecer sobre João Canso, vai estar aí também. Então, uma pessoa que busca vários elementos vai encontrar coisas aí também. São um número muito grande de fotografias, de fato. Também tem um número grande de fotógrafos, como o Eduardo, como o Jonas Sakamoto, como Ingrid Barros, como Vitão Natureza, que é lá de São José do Rio Preto, que registrou o mural lá em São José. Então, tipo assim, vocês acabam vendo também técnicas e identidades de fotógrafos diferentes, sabe? Então, tipo assim, o livro está muito rico em vários detalhes que a gente pode estar vendo. São várias camadas. Existe uma introdução, senso, né? Existe uma introdução pessoal de Tainá, com uma fala mais bem pessoal, e no final ela dá uma lapada técnica assim, falando assim que, cara, vocês têm que ler, sabe? O último texto de Tainá tá muito, muito, muito bom, tá entendendo? E eu acho que é muito válido. A diagramação ficou lógico, o primeiro livro que a gente tá diagramando, o primeiro livro que Tainá tá escrevendo, mas é com conteúdo extremamente rico, porque o que esses caras fizeram, essas mulheres fizeram na cultura popular maranhense é fantástico. Tem que ser ampliado e reconhecido. E quanto mais... o que é uma coisa interessante que outro dia eu estava refletindo, a gente vive um momento político e social de bastante conflitos negativos e asperezas, gerando cada vez mais medos, mentiras atrás de mentiras, gerando medo. Medo do amigo ser espancado pela existência da homofobia, da mãe, da irmã, da parente, medo de tudo, sabe? E na filosofia, a filosofia vai dizer o seguinte, que o medo ele é fruto da certeza de poder vir
acontecer o que não desejamos, entendeu? Então, tipo, a ideia do medo, quando a gente vai criar uma reflexão sobre ela, então é tipo, eu tenho medo disso, mas por quê? Porque eu tenho certeza que pode acontecer, mas não aconteceu ainda. E aí a gente vai pegar lá no boi, um cara analfabeto, aí o que eu fico encabulado é o seguinte, que um cara analfabeto vai falar, Nossa Senhora, Mãe Aparecida, não me deixe morrer de medo pelo que pode acontecer, tá ligado? É justamente o que a gente vive hoje, se a gente for pegar na filosofia, Exatamente. a ideia do medo é narrada por um cara analfabeto, pô. O cara não leu Sócrates, Platão, Nietzsche, não leu porra nenhuma, mas o cara é analfabeto, mas ele vive a cultura popular. Ele reflete diariamente sobre a cultura popular. Ele consegue entender sobre o cotidiano, sobre as pessoas, sobre o sentimento. E o cara consegue, sendo analfabeto, saca? Consegue escrever coisas da mais fina filosofia, tá ligado? Com certeza. Isso é fantástico. Então, tipo assim, conhecer esses caras, conhecer o que eles falaram, a música que eles cantaram, a poesia que eles cantaram, é de um nível, assim, de uma fineza, assim, que me deixa toda vez que eu começo a pensar nessas coisas e pegar coisas que eu li no livro de filosofia, no livro de poesia, não sei o quê, o cara tá falando bem ali, saca? Às vezes o cara tá... a pessoa não chega e diz assim, tá, o cara faz boi bacana, mas ele não faz só isso, mano, ele reflete sobre a vida. Poeta. Ele é Saca? um poeta. Eu lembrei fato, muito entendeu? da fala da filha de Xadô, Então, quando ela diz, meu pai era analfabeto, é ele, pois é. mas ele é um verdadeiro poeta. Gente, não de fato. fantástico isso. O assim. nível de reflexão que a gente encontra nas letras do Bumba Meu Boi é fantástico, mano. O cara lá no interior de Guimarães escrever sobre o racismo, dizer, quem é racista não tá com nada. Então, tipo assim, existe uma riqueza de saber, de reflexão gigantesca, saca? No que esses mestres falaram, no que esses mestres pensavam, assim como tem de ouvir Nadir, assim como ouvir coisas que a Polônia falou. Então, tipo assim, pegar esses conteúdos é de uma riqueza gigantesca, saca? E eu acho que esse ponto, essa pontuação, ela como é que eu vou dizer? Ela ilustra muito bem, saca? Pô, tu vai pegar uma ideia da filosofia e de repente um cara analfabeto que praticamente não saiu do Maranhão e que tá preso aqui, mas ele vai falar a mesma coisa que o cara falou, sabe? Entendeu? Que os pensadores mais finos falaram, sabe? Então, tipo assim, eu acho que tem um legado que foi construído por eles, pelo pessoal do boi. E o livro, na verdade, ele é uma ajuda, um incentivador, um agitador das pessoas terem contato com esse saber, que é a cultura popular maranhense. É isso. Que o Maranhão se reconheça. Acho que o Maranhão, antes de tudo, os maranhenses precisam se reconhecer. A nossa história centenária, né? Nadir, Regina, eu queria perguntar para vocês, como vocês têm sentido o feedback sobre o processo os retornos, assim, sobre o processo do projeto, assim, na comunidade, com os brincantes, assim, como que vocês têm sentido tudo isso, assim? Olha, o reflexo disso tudo é a grande quantidade de procura de filhos de mestres querendo retratar a figura de seus mestres ainda em vida, né, em seus murais, procurando o Gil Lero com lamparina para poder retratar seu mestre e ter essa recordação, vivenciar isso ainda com o mestre. Isso é uma coisa que se tornou um modismo. Eu acho que daqui para frente vai ser o grande lançamento de moda. É a paisagem dos mestres. Um poeta e cantador nos murais. Sabe? Todo mundo quer apadrinhar, quer esse presente. Tem um número grande agora de murais sendo feitos homenageando pessoas da cultura, não só do boi, mas da música, do cacuriá e tudo. Sim, essa semana um amigo estava me falando que vai retratar alguém do Costa de Mão, num mural gigante aqui em São Luís. Então eu acho que tipo existe esse engajamento, como ela está falando, essa tendência à moda. Então a gente um projeto, inspirar outros projetos, o projeto, né? Ele também fomentou essa questão de se criar o costume em São Luís, de se falar de boi, de tal, ele enriquece isso aí, sabe? Eu queria fazer um comentário rápido, assim, só para pegar o fio da meada. Isso se reflete em ambiente de sala de aula. Eu sou professora de sociologia em cursinhos para vestibular, né?
E assim, a gente precisa muito falar hoje na sociologia de arte urbana, porque tem todo esse processo de apropriação do espaço público, né, de democratização da arte, desses artistas utilizarem o espaço público como grandes galerias, né? Porque eles não encontram muitas vezes espaço nas instituições formais, eles não têm aquele formalismo estético, então eles usam, a gente precisa falar disso, né? E assim, quando eu tô em sala de aula, que eu falo desse assunto, que eu falo de sociologia urbana, os alunos levantam a mão, né? Eles professora, o grafite em tal lugar, né? O painel em tal lugar, né? E assim, eu consigo eu até brinco muito com o Gil, que eu falo muito dele, assim, em sala de aula. Então, assim, Nadir vai falar também nessa repercussão, mas assim, enquanto professora, eu consigo ver que isso tá chegando, assim, no ambiente de sala de aula. A gente tá falando, discutindo sobre os murais da nossa cidade, como vários lugares foram revitalizados na nossa cidade, né? De como esses espaços têm sido utilizados para manifestações culturais, né? O impacto que isso traz para a sociedade, que eu hoje consigo falar disso assim no ambiente de sala de aula, é gratificante. Massa, muito bom. A gente consegue perceber esse despertar da sociedade com relação ao trabalho que o Gil faz, né? E outra coisa é desmistificar, porque, por exemplo, eu, 50 e alguns anos, eu não sabia identificar o que era grafite do que era pichação, né? Fiquei logo no início pensando, meu Deus, quer dizer, agora o trabalho que o Amo Poeta Cantador está fazendo, ele está quebrando aquele estigma de que grafite é sujeira visual. Tá entendendo? Então, a partir do momento que a gente conhece o assunto, que a gente domina aquela arte, a gente começa a ver com outro olhar, né? E isso é um ponto positivo, porque assim como o grafite, a cultura popular, mais precisamente o Bumba Meu Boi, já passou por isso, né? Esses mestres que hoje estão sendo retratados, eles também tiveram o seu momento de, digamos assim, de quebrar esse estigma de que Bumba Meu Boi é feito por bêbado, né? Por pessoas vagabundos. Os jornais passados, eles retratam muito isso. Então, todo o tempo, a cultura popular vem quebrando paradigmas. Todo o tempo. É por isso que nós lá da Floresta, nós assim somos salientes, sabe? Porque sempre, desde o começo, a gente vem dizendo, não, o boi de Apolônio, ele mesmo dizia, porque quando ele iniciava a ideia, o desejo de que alguma coisa acontecesse, a gente trazia para os tempos atuais. Então, sempre foi trabalhado a tradicionalidade e a modernidade, né? Todos dois ao mesmo tempo, sem um macular o outro. Né? E isso é importantíssimo, porque graças a isso é que a cultura popular está viva até hoje. Sim. 100 e tantos anos aí, né? Graças a isso. E uma coisa que Gil falou que me chamou muita atenção, me chama ainda muita atenção, é a respeito desse saber, né? Desse saber adquirido, esse dom que os mestres têm. Por exemplo, a rezadeira, quando ela está rezando a ladainha, que ela reza em latim, e que muitas vezes ela não domina a leitura, ela não domina a escrita, ela não domina, né? Às vezes muito mal faz algumas letras do nome, mas ela reza divinamente bem e em latim. Isso sempre me deixou assim muito orgulhosa de ter essas pérolas, como o Gil fala, né, nesse formato. Porque nós não queremos assim, não sei o que seria da sociedade se deparasse com uma rezadeira, digamos aí, como é que a gente diz? Letrada. Né? Será que seria a mesma coisa? Não. Então isso sempre me encantou, essa questão das rezadeiras rezando em latim, algumas palavras até em francês, né? Que junta tudo ali,
uma maravilha. Muita sabedoria. E revela uma permanência cultural, né? Porque a prática de rezar em latim é muito antiga. Sim, Então antiga. mostra o quanto isso permaneceu culturalmente e a gente pode ver isso hoje, né? Incrível. Com certeza. Quebrando paradigmas. Esse filho nasceu, veio pro mundo. Tá plantado. uma Tá sementinha, plantada essa tá plantada. semente. A gente tá E aqui ainda tendo a vai. oportunidade de lançar através da Lei Aldir Blanc. Gil, quais são os próximos passos? O que vai acontecer com essa tiragem de 500 livros que a gente tem agora? O que vai acontecer? Diz aí. Então, um dos principais objetivos do projeto é alcançar a juventude com esse conteúdo, com a história desses mestres, com o rosto desses mestres, além de estar colocando ele no cenário da cidade, na paisagem da cidade, um objetivo principal realmente é alcançar os de menor idade, para eles terem contato como é feliz, como é rico a cultura popular, o quanto de coisas que essas pessoas fizeram. Então o objetivo desse momento, dessa semente que está tendo, é a gente imprimir 500 cópias e essas 500 cópias irem para a rede de ensino público do estado, certo? Para as bibliotecas, das escolas, para as escolas. Exemplares para os bois. Exemplares para os bois. Então esse material, de fato, ele tem esse direcionamento, certo? Ele tem esse foco de atingir justamente essa assim como a gente também tem a intenção que o documentário também rode, chegue na rede de ensino médio, para que esses adolescentes tenham contato com esse material, entendeu? Não só com o livro, mas também com o documentário e com todo esse saber que envolve, que o projeto aborda, porque de fato o projeto ele fala sobre uma memória de saber, são de pessoas que tinham saber de fazer a cultura popular. Então acho que tem um conteúdo muito válido para a juventude, e aí um caminho que a gente conseguiu trilhar foi introduzir esse material nas escolas de ensino público, da rede pública de ensino. Então, logo teremos murais da memória pelo Maranhão espalhados pelo ambiente escolar da nossa cidade, do nosso estado, com muito orgulho. Olha, minha gente, o papo tá muito bom, mas eu queria que a gente vai se despedindo aqui, eu queria uma palavra de cada um de vocês, o que vocês esperam desse projeto lindo que é o Amo Poeta e Cantador, aí de futuro para eles, vamos esperançar aqui. Eu espero usar o documentário e o livro como material em sala de aula. Eu acho que a primeira coisa assim, que eu penso é poder pegar esse material e utilizar ele em sala de aula, sabe? Para passar para os alunos e poder discutir sociologia, discutir cultura utilizando esse material. Eu acho que esse é a primeira vontade que eu tenho, assim. O que você esperança para o Poeta e Cantador, Nadir? Eu esperanço exatamente o desmembramento de todo esse processo, né? Porque, assim, nós já percebemos que o projeto era um projeto, que hoje já não é mais um projeto, é uma realidade, né? Mas ele vai ter vários desmembramentos, ele vai ter vários, e ele vai chegar onde a gente nem imagina. Vai chegar muito longe, mas que chegue principalmente nas mãos do mestre que ali está retratado, e que a gente consiga explicar para aquele mestre o que é, né? O que é o projeto Amo Poeta Cantador, qual a importância que ele tem enquanto fazedor de cultura. Exato. Né? Você, Regina, deixa nossa palavra de esperança. Olha, para mim é a continuidade do que a gente está fazendo hoje, é o que eles fizeram, os mestres fizeram no passado. E aqui a gente está contando. O livro vai levar a Regina, vai levar a Nadir, até mais na frente levar todos os filhos de mestre aqui retratados, para que as pessoas não esqueçam, né? Eles estão aqui no livro. Gil. Cara, eu acho que a esperança de fato tá ajudando, né, em diminuir essa distância entre nossa cultura tradicional e o pessoal de menor idade, o pessoal mais jovem. Então, tipo, a gente tem um desmembramento. Eu sempre vejo o Mondoca falando que tá cada vez mais difícil convencer o pessoal mais jovem a participar das brincadeiras. E eu acho que tem um leque de gente
que se interessem pelo conteúdo nas universidades, nas escolas. Então, tipo assim, o livro chegando lá, falando um pouco sobre isso, e essas pessoas se interessando a voltarem, eu acho que é uma ajuda, eu acho que eu tenho uma esperança muito grande que, de fato, esse conteúdo, a história dessas pessoas retratadas no livro, elas cheguem até os menores de idade e essas pessoas percebam o quanto é rico e o quanto é interessante participar, e o quanto é feliz, é maravilhoso participar das brincadeiras do boi, participar das festividades, participar de tudo isso e ter esse conteúdo todo às mãos e vivenciando nas brincadeiras, no São João, nos terreiros, no que a gente tem aí como centros de atividades culturais. Eu acho que minha maior esperança é que ele funcione dessa forma, entendeu? Que ele possa fazer essa agitação e tá aí fomentando, ajudando um pouquinho a fomentar esse resgate da juventude pro meu boi. E É que isso. nasça, viu, Fernandinho? Eu gostaria só de acrescentar e que nasçam vários Giuleros nesse Maranhão. Com certeza. Vários, porque Com sensibilidade, com responsabilidade, né? com esse olhar diferenciado para com a cultura, que sempre foi vista de cima para baixo, né? Esse olhar diferenciado, ele é tudo para quem está lá fazendo. Que nasçam outros Giuleros nesse Maranhão. Essa é a nossa esperança. Que vida longa ao poeta e cantador. A gente está só no começo, só foram retratados 16 mestres. Temos muito mais ainda a fazer, né, Gil? O objetivo era 35, mas eu já percebi que é um número muito maior, cara. Muito maior. Então a gente vai colorir esse estado, com certeza. E a gente quer agradecer a presença de todo mundo de casa que acompanhou o nosso bate-papo. A gente esteve aqui hoje acompanhados de Nadir Cruz, do Boi da Floresta, Regina Velar, do Boi de Leonardo, Tainá Rosa, cientista social, poetisa, produtora também desse projeto. A gente tem aqui o Giuleros, o nosso grande artista e o idealizador desse projeto. Eu sou Nanda Preta. A gente tem uma equipe incrível por trás disso tudo, nos bastidores. A gente quer agradecer a todo mundo que já esteve em todas as etapas, né, Gil? Em todas as etapas até agora do nosso projeto. E informar que o Amo Poeta e Cantador, o nosso livro, está sendo lançado através da Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão. Já já ele vai estar rodando por aí, né? Isso, pessoal? Exatamente. Então, um abraço, até a próxima. Tchau. São João protege.